uma vez, Pai, eu te peço a tua graça e a tua misericórdia sobre nós, Pai, sobre mim e sobre cada um dos meus irmãos, para que nós possamos, ó Deus, encontrar favor com o Senhor. Te pedimos que o Senhor nos conduza, Pai, a amar mais, a viver mais a tua palavra, a te obedecer mais, Pai. Ajuda-nos, no nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja com cada irmão, com cada irmã, enquanto vamos meditar um pouco em sua palavra. A leitura desta noite, Efésios capítulo 5, verso 18. E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Senhor Jesus, abençoe esta porção da palavra na minha vida e na vida dos meus irmãos. Nós encontramos aqui duas situações distintas em um mesmo acontecimento. Você não deve se embriagar, mas antes encher-vos do Espírito. Você deve se encher de Deus, da palavra de Deus. Então, o apóstolo Paulo, escrevendo aos irmãos em Éfeso, ele disse: não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Oh, isso aqui gostei muito. Agora veio mais uma porção aqui. Então, isto significa que uma pessoa que é contenciosa, que estimula a contenda, que procura contenda, ele não tem o Espírito. Ele está precisando encher-se do Espírito de Deus. É porque o Espírito de Deus não é contencioso. Deus não é contencioso. Deus não contende e tampouco os seus filhos. Deus não é contencioso. Então, a atitude contenciosa parte exatamente de uma pessoa que está embriagado. Você pode ver que o apóstolo disse: e não vos embriagueis com vinho. Então, o vinho é uma forma de se embriagar, uma bebida forte, um vinho forte, não é isso? Mas há outras formas, quero chamar a vossa atenção neste momento, para outras formas, para que você veja outras formas de embriaguez. Muitas vezes nós encontramos pessoas embriagadas e não é com vinho. Pessoas embriagadas e não é com bebida alcoólica. Pessoas embriagadas com o seu próprio ego. Pessoas embriagadas com a sua maneira própria de pensar. Pessoas se embriagam com a sua maneira de interpretar a Bíblia, a mensagem. Isto também é uma forma de embriaguez. Agora, Paulo, quando ele falou aos irmãos em Éfeso, ele disse ainda: portanto, estai atentos para que o vosso procedimento não seja semelhante aos insensatos. Oh, que advertência do apóstolo Paulo, hein? Olhai, observai, irmãos, para que o vosso procedimento não seja semelhante aos insensatos. Então, uma pessoa insensata,
Uma pessoa insensata é uma pessoa que se embriaga. Uma pessoa que está embriagada, ele não tem sensibilidade do quanto ele possa ofender uma pessoa, quem sabe até um ente querido dele, um amigo dele, né? Ele não tem noção do que ele possa ofender, do tanto que ele possa ofender a uma pessoa muito próxima dele, muito amigo, a uma pessoa até que ama a ele, né? Quem sabe ofender a própria esposa, né? Ofender seu próprio irmão. E muitas vezes nós nos encontramos embriagados por nossas próprias maneiras de pensar, né? E isto causa também contenda, né? Porque é uma forma de embriaguez. Toda embriaguez, ela gera contenda, né? A pessoa que torce para um determinado time, você vê essas agressões que tem nas torcidas organizadas, que eles dizem que é organizada, né? Para mim é torcida desorganizada, né? E eles estão tão embriagados com aquilo, entende? A ponto de se agredirem, em vez de comemorar a vitória do time, né, que ganhou, eles acabam se agredindo entre si, para você ver que é uma embriaguez, é um estado de embriaguez. Eles não vê que eles estão destruindo o seu próximo, estão destruindo a si mesmo. Então isto é uma forma de embriaguez, é uma pessoa insensata, né? É uma pessoa insensata, uma pessoa que não tem sensatez, né? Não tem sensibilidade. E o apóstolo Paulo ainda continuou dizendo, aproveitando bem, vocês irmãos, aproveitando bem cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejais falto de juízo, mas buscai compreender qual é a vontade do Senhor. É aí que eu creio que cada filho de Deus, cada filha de Deus, ele está procurando compreender qual é a vontade do Senhor. E nenhum homem, nenhuma mulher procura compreender qual é a vontade do Senhor se ele não estiver se enchendo do Espírito Santo, se ele não estiver cheio do Espírito Santo. Você só procura cumprir a vontade do Senhor quando você estiver cheio do Espírito Santo. Caso contrário, se você ainda está procurando contenda, procurando disputa, competindo irmão com irmão, né, lutando irmão com irmão, é porque você está embriagado com alguma coisa. Pode saber disso. Mas o nosso assunto é este nesta noite. Embriaguez e contenda. Nós vamos falar um pouquinho nisto e que você possa aproveitar um pouco o tempo que nos é destinado aqui. Nós vamos encontrar muitas situações em que Deus derramou um espírito de embriaguez sobre pessoas, sobre reis, sobre sacerdotes, sobre profetas, sobre nações. Deus derramou um espírito de embriaguez para que eles pudessem entrar em contenda entre si mesmos, não se entenderem e chegarem a um ponto de Deus executar a sua ira sobre eles, devido à atitude, ao comportamento. Nós vamos encontrar isso em Jeremias capítulo 13, quando o profeta Jeremias disse, mas tu dize-lhes, assim diz o Senhor, eis que eu encherei de embriaguez a todos os habitantes desta terra, e aos reis da estirpe de Davi, que estão assentados sobre o seu trono, e aos sacerdotes, e aos profetas, e a todos os habitantes de Jerusalém. Então Deus
chegou um tempo que Deus teve que fazer isto, né? O povo se tornou tão soberbo, tão orgulhoso, né? Tão inclinado à própria vaidade, né? Que Deus teve que derramar um espírito de embriaguez sobre eles, para que eles se embriagassem na própria soberba, no próprio orgulho, na própria vaidade. E assim, Deus tem feito muitas vezes com muitos homens, né? Deus tem feito com muitos irmãos, com muitos ministros. A pessoa se acha tão bom, tão justo, tão santo, tão perfeito, que ele se embriaga consigo mesmo, se embriaga com o próprio orgulho dele, com a própria soberba dele, e não percebe, né? E não percebe. Então nós encontramos aqui que o homem pode se embriagar de várias formas, né? Há muitas formas em que o homem se embriaga e aquilo traz contenda. Toda embriaguez traz contenda, né? Traz disputa, traz competição, né? Eu vi isto acontecer muito entre os ministros, ministros embriagados consigo mesmo, né? Achando que um conhecia mais do que o outro, um tinha mais conhecimento do que o outro, né? E que ele que era o mestre na mensagem, e com isso eles se embriagaram tanto a ponto de eles esquecerem que quem abria o entendimento deles, para eles compreenderem a palavra, para eles entenderem a palavra, era o Espírito Santo, e não era um homem, não era um pastor, não era a inteligência de um homem. Por isso Deus os entregou a seus próprios desejos, aos seus próprios desígnios, e hoje está a situação que está em muitos grupos da mensagem, em muitos companheirismo, assim ditos, companheirismo da mensagem, né? Contendas e contendas, facções e mais facções entre eles mesmos. Por quê? Porque se embriagaram com o orgulho de achar que nós porque somos da mensagem, somos os bons, né? Somos melhores do que os demais, né? E não é assim. E daqui a pouco essa disputa, o espírito de disputa, entendeu? De contenda, entrou também entre os crentes da mensagem, entendeu? O crente do companheirismo tal quer ser melhor do que o do companheirismo tal, entende? Aí você vê se isso não é uma embriaguez, quando nós todos deveríamos estar humildes, né? Humildes, reverentes, e sabendo que todos somos carentes da graça de Deus, né? Em vez de estarmos embriagados com o nosso próprio orgulho, com a nossa própria maneira de pensar, e disto vêm as consequências. Irmãos acabam se irando. Já pensou isso? Irmãos acabam se irando um contra o outro. Entendeu? Porque o irmão fulano não é do meu companheirismo, entendeu? E aí ele começa a alimentar aquele espírito de orgulho, e ele se embriaga com aquilo, a ponto dele dizer que se não é do meu grupo, ele não está comigo. Assim como se Deus fosse levar um grupo. É só o grupo dele que vai para o céu. É só o grupo dele que vai no rapto. E se ele soubesse que Deus não trata com grupo, Deus trata com indivíduo, né? E aí? Então, estamos falando de embriaguez e contenda, né? Então, toda confusão, toda competição, toda disputa, né? Toda maledicência, tudo isto é sinal de embriaguez. É uma pessoa embriagada, ele não sabe o quanto que ele está prejudicando a outra pessoa, o seu próximo.
Porque se esse indivíduo, esse mesmo indivíduo que se encontra embriagado, ele estivesse cheio do Espírito de Deus, ele não faria desta forma. Ele não agiria desta forma. Porque quando você está cheio do Espírito de Deus, você tem outro tipo de comportamento. E as pessoas muitas vezes confundem as coisas. Ah, eu estou embriagado no Espírito Santo. E não é bem assim. Não é bem assim. Porque se você for ver os irmãos da igreja primitiva, os irmãos ali no dia de Pentecoste, parecia que eles estavam embriagados. Tinham tomado vinho novo, parecia que era isso. E não era isso. Parecia. Entendeu? Eles estavam cheios do Espírito de Deus. Você vê que é diferente. O crente cheio do Espírito de Deus, ele não é fanático. Ele não é idólatra. Ele não idolatra um pastor. Ele não idolatra o irmão Brana. O crente cheio do Espírito de Deus, ele não cria contenda. Ele não se embriaga com as coisas deste mundo, com os cuidados desta vida. Por que eu vou querer prejudicar o meu irmão se eu estou cheio do Espírito de Deus? De maneira nenhuma. Ao contrário, eu estou trabalhando de forma para ajudar a levantar o meu irmão, para que ele também receba a mesma medida do Espírito que eu tenho recebido. Isto é uma atitude de quem tem o Espírito de Deus. Agora, quando a pessoa não tem o Espírito de Deus, ele pode ter embriaguez. Ele pode estar embriagado. E na embriaguez há contenda. Aí nós encontramos várias formas de embriaguez. Vamos entrar um pouco neste assunto aqui. Em Lucas capítulo 21, verso 34, o Senhor Jesus disse: E olhai por vós, não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia. Então aí nós encontramos três formas de embriaguez, a pessoa se embriagar. A glutonaria, comer exageradamente, desordenadamente, comer além do que você precisa para viver, para sobreviver, é uma forma de embriaguez. Você sabe que uma porção de comida que sustenta um ser humano, você deve saber mais ou menos o volume. A ciência tem provado, a gastronomia prova, que a porção de comida para sustentar um ser humano é a porção que cabe na sua mão. Uma porção que cabe na sua mão. Desta forma aqui, é o suficiente para satisfazer, para saciar a fome de qualquer pessoa. Então, muitas vezes, nós comemos 5 vezes, 10 vezes esta porção que cabe aqui na nossa mão. Isto é uma forma de embriaguez. Os cuidados da vida. A pessoa cuida tanto, se preocupa tanto com a vida financeira, com outras coisas mais, e com roupas, e com condição financeira, com carro, com tanta coisa, se embriaga, a ponto de se embriagar com aquilo, entende? E o apóstolo disse: antes, enchei-vos do Espírito, enchei-vos do Espírito. Se você se encher do Espírito, você nunca vai se embriagar com estas coisas. Você nunca vai se embriagar com os cuidados desta vida. Você nunca vai se embriagar com a glutonaria. São muitas coisas que nós podemos nos embriagar. Muitas vezes a nossa atitude, a nossa maneira, ao nosso ver, parece estar certo. Eu me levantar contra um irmão e descer a língua contra o irmão, falar mal do irmão, chamar o irmão de hipócrita, de mentiroso.
que é que eu vou ganhar com isso? Eu falar isso de um irmão. Isto mostra que eu estou com uma atitude de quem não tem o Espírito de Deus. E se eu não tenho o Espírito de Deus, eu tenho que cuidar que eu não esteja embriagado com alguma coisa. Embriagado com ira. O que será que aquele irmão fez comigo que eu estou tão irado contra ele? O que será que aquele irmão fez com você que você está tão irado contra ele? A ira também é uma forma de embriaguez. Você se embriaga com a ira. Sabia disso? A maldade, você acaba se embriagando com aquilo. E muitas vezes você se embriaga e usando parágrafos da mensagem, isoladamente. Usando versículos da Bíblia, isoladamente. Entende? Usando parágrafos da Bíblia para atingir um irmão, atingir uma irmã. Você acha que isso é o Espírito de Deus? Eu vou pegar um parágrafo aqui que é para me derrubar o irmão Mesquita. Eu vou pegar um parágrafo aqui que é para me derrubar o irmão Daniel. Será que isso é um sinal de uma pessoa sensata? Será que isso é uma atitude de uma pessoa que está cheia do Espírito de Deus? Isto é um sinal de quem está embriagado de ira, de raiva, de amargura. Você não sabe o que é o veneno da ira, o que a ira, que a raiva derrama na nossa corrente sanguínea. Derrama uma toxina venenosa que pode te elevar a pressão, pode danificar a tua suprarrenal. Em vez de você ter ira, em vez de você se embriagar com ira, por que você não ama? Por que você não ora pelo irmão Mesquita? Então, são várias formas de embriaguez que nós encontramos aqui. Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 11, quando ele estava falando sobre a Santa Ceia, ele disse: e até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. Então é necessário, até é importante que apareça essas coisas, essas pessoas embriagadas no nosso meio, entendeu? Pessoas que dizem que são da mensagem, embriagadas, cheias de ira, cheias de rancor, de amargura, para que os sinceros se manifestem, para aqueles que têm o Espírito de Deus se manifestem. Por que eu iria criar contenda com um irmão? No que eu iria ajudar o irmão eu tendo um espírito de contenda, estimulando uma contenda entre ele? Uma luta, uma briga, uma peleja, uma queda de braço. Então Paulo disse: e até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. De sorte que, quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Porque, comendo, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, na sua casa. E assim, um tem fome e outro embriaga-se. Então, lá na igreja de Corinto, eles estavam chegando na igreja e estavam comendo o pão como se estivesse comendo um lanche, uma janta, e tomando vinho como se estivesse tomando suco. Então, eles acabavam se embriagando. Então, eles estavam fazendo uma coisa totalmente desordenada, totalmente fora da normalidade
daquilo que foi estabelecido na palavra. Então nós encontramos que muitas pessoas chegam a esse ponto, de cometer uma infração, contra a própria palavra. Porque quando você odeia ao teu irmão, o Senhor Jesus disse que nós precisamos amar até os nossos inimigos. Agora, e um irmão? E um irmão? Agora, amar um irmão não é dizer meu amado, não é dizer eu te amo, não. Você tem que dizer que me ama através de atitudes, sabendo que eu sou humano, que eu sou fraco, que eu estou rodeado de fraquezas, e você, como humano, amanhã pode estar cometendo as mesmas fraquezas que eu estou cometendo hoje. Entendeu? Amanhã você pode estar cometendo as mesmas fraquezas que aquele irmão está cometendo hoje. Entendeu? Por isso, só se pode entender que uma pessoa que não tem compaixão dos outros, ele está embriagado. Ele não tem noção do que ele está causando àquela pessoa. Então, o nosso assunto é embriaguez e contenda. Então, nós encontramos aqui a Paulo orientando os irmãos em Corinto para que eles não se embriagassem. Não se embriagassem. O vinho é para tomar um gole no dia da ceia. É um gole. E eles estavam se embriagando. Então, aquilo estava causando contendas, estava causando problemas entre eles. Isto é o que traz a embriaguez. A embriaguez só traz contenda. A embriaguez em todos os sentidos, em todos os sentidos, só traz contenda. Nós encontramos a muitos homens que se dizem homens de Deus embriagados com doutrinas, embriagados com posição, embriagados por pertencer a um determinado concílio. Pessoas se embriagam com facilidade. E eu vou falar, e tem pessoas que muitas vezes você pensa assim, mas tal pessoa não vai se embriagar com isso. E aí é onde você se engana. Às vezes a pessoa já está embriagada. Nós encontramos aqui na Bíblia história de reis que se embriagaram. Se embriagaram e não foi com bebida forte, não. Eles se embriagaram com orgulho, se embriagaram com soberba. Você conhece a história do rei Nabucodonosor. É um homem que se embriagou com o seu orgulho, com a soberba, achando que ele era o dominador de tudo. Ele esqueceu que ele era homem. Nós encontramos aqui em Apocalipse, capítulo 17, falando desta mulher prostituta, desta igreja prostituta, que ela também embriaga as pessoas. Então você sabe, aí você vai começar a entender agora o sentido que eu estou querendo mostrar para você. Então, muitas vezes você está embriagado com a sua igreja, muitas vezes você está embriagado com a sua forma de pensar. Entendeu? Apocalipse capítulo 17, verso 2, diz assim: com a qual se prostituíram os reis da terra. Os reis da terra. Não foi uma pessoa só não, irmão. Entendeu? Foram os reis da terra. E toda a humanidade, exceto aqueles que têm seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro antes da fundação do mundo. Apocalipse capítulo 13, verso 8. Então, somente estes não se admiraram vendo a besta. Entendeu? E os sinais que ela fazia. Mas o restante, todos caíram, todos se embebedaram, todos se embriagaram. Vamos ler. Com o qual se prostituíram os reis da terra, e os que habitam na terra se embebedaram
com o vinho da sua prostituição. Então, para você ver que uma igreja, né, embriaga também as pessoas. É uma igreja embriaga, porque ela embriaga de doutrina errada. Ela embriaga de doutrina errada. O que é ao contrário de uma pessoa cheia do Espírito de Deus. Uma pessoa cheia do Espírito de Deus, ele não cria contenda. Você pode ver que essa mulher aqui, mais na frente, se você continuar lendo Apocalipse 17, você vai para o 17, 18, você vai encontrar que ela é uma confusão total. Ela é uma contenda total. Ela é o mistério, a grande Babilônia. Ela é a grande contenda, a grande confusão. E é uma igreja. E, no entanto, ela deu a beber do vinho da sua prostituição aos reis da terra, aos homens da terra, às mulheres da terra. Estão todos os seres humanos embriagados com o vinho da sua prostituição, isto é, com a sua doutrina. Embriagados. E a mulher estava vestida de púrpura e de escarlata, e adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas. Veja, é um outro tipo de embriaguez. É um outro tipo de embriaguez. Adornada com ouro, com pedras preciosas e pérolas. Uma embriaguez de grandeza, de se achar a grande igreja, a grande catedral, a mãe das igrejas. E a Bíblia vem aqui e chama ela mãe das prostitutas. Mãe das prostitutas. E aqui ele disse: e adornada com ouro e pedras preciosas, e tinha na sua mão um cálice. Tinha na sua mão um cálice de ouro, cheio das abominações e da imundícia da sua prostituição. E ela deu a beber deste cálice. Ela deu a beber deste cálice às nações, aos reis. E agora você vai aplicando isso na sua vida. O que é que as denominações têm feito? As denominações que são filhas da grande prostituta. Elas têm dado de beber deste cálice de prostituição, deste cálice de fornicação. Elas fornicam com a política, fornicam com o futebol. Elas são fornicárias, assim como a mãe delas é também. Então, isto também é uma forma de embriaguez. Embriagados pela doutrina errada. E muita gente hoje está embriagado por doutrinas e não sabe. As pessoas hoje, muita gente vive assim. Eles não se contentam com a simplicidade de Deus, com a singeleza de Deus. Eles querem complicar as coisas. Nós mesmos estivemos há pouco tempo embriagados com doutrinas erradas, acreditando que a segunda vinda de Cristo tinha acontecido. Por quê? Porque um pastor embriagado com doutrina errada passou esse vinho, esse cálice para nós, e nós tomamos. E nós passamos a pensar, porque nós estávamos embriagados com aquilo. Você está entendendo? O estado de embriaguez, como que acontece? E nós passamos a pensar que nós estávamos certos, e só nós estávamos certos, e o restante do povo estava tudo errado. Porque nós estávamos embriagados, nós não estávamos em sã consciência. E assim tem muita gente. Eu estou falando do grupo que eu passei há pouco tempo, mas tem muitos outros grupos que estão embriagados pela soberba, pelo orgulho, pela grandeza. Mas o nosso companheirismo é o melhor companheirismo da nação. E para poder ir no rápido, só vai se passar por aqui. Conversa é essa, rapaz? Para com isso. Eleito de Deus, para começar, irmão, pastor, irmãos, todos vocês, irmãs, eleito não perde o rapto. Porque quem elegeu você para o rapto não foi um pastor. Quem elegeu você antes da fundação do mundo para este rapto, este arrebatamento, foi o próprio Cristo.
Efésios capítulo 1, verso 4. Como também nos elegeu nele. Não foi nem eleito por ele, como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele, em sua presença. Então, isto mostra, entendeu? A condição de um homem, uma pessoa, um ministro embriagado. Né? Uma pessoa se embriaga a ponto dele não ver que o outro irmão é também um humano e necessita de Deus tanto quanto ele. Entendeu? Pessoa embriagada, ela não está em sã consciência. Por isso ela é insensata. Ela não tem sensibilidade. Apocalipse capítulo 18, verso 3. Mais uma condição de embriaguez. Isto é para que nós possamos fundamentar este assunto bem fundamentado, mostrando que a embriaguez traz contenda entre irmãos. E o Espírito de Deus não é contencioso. Por isso Paulo disse, não vos embriagueis, mas enchei-vos do Espírito. Oh, como é bom você conversar com um irmão que tem o Espírito Santo. Olha, não tem explicação. Apocalipse 18, verso 3 em diante. Porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua prostituição. Falando da igreja, aquela igreja lá. Então, todas as nações beberam do vinho da ira da sua prostituição. E os reis da terra se prostituíram com ela. E os mercadores da terra, os comerciantes da terra, se enriqueceram com a abundância de suas delícias. Porque já os seus pecados se acumularam até ao céu. E Deus se lembrou das iniquidades dela. Tornai-lhe a dar como ela vos tem dado, e retribuí-lhe em dobro, conforme as suas obras. No cálice em que vos deu de beber, dai-lhe a ela em dobro. Uma coisa importante, irmãos, é observar aqui, que ela diz que todos os mercadores, os comerciantes, se enriqueceram com a abundância das suas delícias. Que abundância, que delícias são que esta igreja tem. Esta igreja que diz ser a grande igreja. São as suas doutrinas, as suas abominações. Obra dos nicolaítas, doutrina de Balaão, jezabelismo, é tudo isso. São as delícias dela. O povo se deleita nisso daí. É isso daí. E aqui estão os mercadores da terra se enriqueceram com ela. Aqui você vai tomar um contexto muito grande, entendeu, do assunto, porque esses mercadores não é só pessoas que estão no comércio, não. Não é só o fabricante de vela, não é só o fabricante de imagem, não. Entendeu? Aqui nesses comerciantes estão muitos pastores que comerciaram o evangelho. Aqui estão muitos pastores que comerciam, que vendem o evangelho, que pregam por dinheiro. Aqui estão muitos pastores que praticam a obra dos nicolaítas, que também é por dinheiro. Você sabia disso? Talvez algum irmão não saiba disso. Mas esta amarração que tem de dizer, eu pertenço ao encontro tal. Para que isso? Talvez você não sabia disso. Isto é para que você esteja subordinado, entendeu? A um pastor. É um pastor regional sobre os demais pastores. E você, como um pastor subordinado àquele pastor regional, você está obrigado a enviar os dízimos dos dízimos para aquele pastor cabeça regional. Está entendendo? E isso é um comércio do evangelho também.
Entendeu? Esses pastores, esses sacerdotes, eles são enquadrados exatamente como esses mercadores da terra. E isto também é uma forma de embriaguez. Então Deus diz: tornai-lhe a dar com ela, como vos tem dado, e retribuí-lhe em dobro, conforme as suas obras. No cálice em que vos deu de beber, dai-lhe em dobro. Aqui na mensagem, a deidade de Jesus Cristo, o profeta e apóstolo William Branham, ele disse assim, parágrafo 97, deidade de Jesus Cristo. Ele disse: e hoje, isso é o que acontece com a igreja. A esperança da glória, o batismo do Espírito Santo tem entrado no coração das pessoas e elas não reconhecem o que isto é. E elas não sabem o que é isto. Elas pensam que é um pequeno ajuntamento da igreja ou algo assim. Porém, esse é o Deus, o Criador, morando em você. Então, o que o profeta está dizendo aqui? Aí tem irmão que ele vai dizer que você está interpretando a mensagem. Não estou interpretando. Então, o profeta disse assim, eles pensam que é um pequeno ajuntamento da igreja, entendeu? Que é um encontro de pastores, né? E que é isso e tal. E o profeta diz, porém, eles pensam que é um ajuntamento da igreja ou algo assim. Porém, esse é o Deus, o Criador, morando em você e dando a você todos os poderes, individualmente. Não é um grupo da igreja, não é um ajuntamento da igreja, não é um ajuntamento da mensagem. Entendeu? Então, as pessoas muitas vezes leem, mas não atentam para o que o profeta ensinou, está ensinando. Aí eles dizem lá, você não acata o que o irmão Branham diz. Não, você é que não está entendendo o que você está lendo. Entendeu? E você diz que é eu que não acato a mensagem do profeta. Porém, esse é o Deus, o Criador, morando em você e dando a você todos os poderes. E você tem a posse de tudo que ele tinha. Portanto, isso está em você para te afastar da maldade. Opa! Aí sim, agora estamos chegando aonde eu quero. Então, quando você está portando o Criador em você, quando você está portando Deus em você, quando você tem o poder de Deus em você, você tem posse de tudo que Deus tinha. E então você agora está portando isso em você. Para quê? Para te afastar da maldade. Você não pode estar expressando estas expressões de maldade. Entendeu? Você está falando do que você está cheio, irmão. Irmã, pastor, você está expressando do que tem dentro do seu coração. Maldade, amargura, rancor, ira. Você está embriagado com isso e não percebe. Então ele disse, profeta e apóstolo William Branham disse, quando você está portando isso em você, isso vai te afastar da maldade, para fazer o bem, para evitar o mal e fugir para a retidão, para te afastar da tentação. Toda malícia, todo mal que você possa estar maquinando contra uma pessoa, tem que cessar, tem que sair da frente, se o Criador estiver em você. Então, toda malícia, ódio, contenda, inveja e assim por diante, disto afasta-te, porque isso tirará o Espírito Santo do seu coração. Estas coisas tirarão o Espírito Santo de você, irmão. Se você vier a recebê-lo,
abrace-o, abrace-o, ame-o, guarde-o em seu coração e o ame. O Espírito Santo é amor, o Espírito Santo é compaixão, o Espírito Santo é misericórdia. E eu posso lhe dizer que a igreja, conjuntamente, nessa classe de poder, tem poder para ligar os céus. A igreja, os irmãos, o grupinho de irmão que estiver nessa condição, amando uns aos outros, abraçando uns aos outros, respeitando uns aos outros, orando uns pelos outros. O profeta disse, conjuntamente, nessa classe de poder, eles terão poder para ligar os céus, curar os doentes, abrir os olhos dos cegos, abrir o ouvido dos surdos, o mudo falar, os surdos ouvirem, os aleijados andarem, os cegos verem. Por quê? Por quê? Isso é reconhecer o poder do Deus Todo-Poderoso dentro do seu coração. E quando Deus está dentro do seu coração, você se compadece do irmão. E você deseja que esse mesmo poder esteja também no coração do seu irmão. Por que eu não ia desejar que o poder de Deus, essa palavra de Deus, não estivesse no coração do meu irmão? Por que eu vou guerrear contra o irmão? Quando eu devia me compadecer, ter amor, amar, desejar que ele vença também. Desejar que ele se encha do Espírito Santo também. O que eu vou ganhar com isso? Será que eu estou tão embriagado com meus pensamentos ruins a ponto de eu querer destruir o meu irmão? Por favor, vamos ver Deus como Deus é. Ou você acha que Deus é um contencioso? Você acha que Deus está embriagado como você? Que não tem sensatez, não tem sensibilidade? Você acha que praticar a mensagem é pendurar um sino, como o irmão Brana tinha lá no Tabernáculo Brana, aqui no teto da casa? Você acha que crer na mensagem é pendurar 2 crucifixos, como tinha lá no Tabernáculo Brana? O profeta foi muito claro, meu irmão. Isto é para o Tabernáculo Brana. Eu não estou embriagado, entendeu? Com a mensagem, a ordem da igreja, não. Eu creio na mensagem da ordem da igreja, que aquela ordem da igreja era para o Tabernáculo Brana de Jeffersonville. E que aqui, nesse grupinho local, onde eles têm me escolhido como um irmão para ajudar eles, eu acredito que o Espírito Santo vai ser suficiente para nos orientar como nós devemos manter a ordem aqui. Até porque nós não temos uma igreja. Mas eu creio na misericórdia de Deus e creio que eu não estou cometendo nenhum pecado, nenhum erro em deixar as irmãs cantar ali com o microfone, ajudando ao irmão que é dirigente de cântico aqui. Eu tenho plena convicção e certeza diante de Deus que eu não sou um hipócrita e que eu estou aqui com um objetivo, é de receber a fé de transformação, da qual você precisa, eu preciso, todos nós precisamos. Embriaguez e contenda. Embriaguez gera contenda. Embriaguez de orgulho, embriaguez de grandeza, embriaguez de achar que você é alguma coisa. Seja simplesmente um irmão
chegaram para o irmão Breno, como é que o senhor quer, irmão Breno, que nós te chame? O senhor quer que nós chamemos o senhor de reverendo, de santo irmão, santo isso, aquilo, outro, como é que o senhor quer que nós chamemos o senhor? Por favor, nós queremos um título de honorífico aí para o senhor. E o profeta, ei, profeta, hein? Ele disse, se você me ama, me chama de irmão. Esse é o profeta. Perguntas e respostas sobre Gênesis, parágrafo 62, estou concluindo agora. Eu penso que as pessoas hoje que estão possuídas com este Espírito, com o Espírito Santo, eu penso que as pessoas hoje que estão possuídas com este Espírito, ou o Espírito, uma parte desses seres angelicais, eu penso que as pessoas hoje que estão possuídas por este Espírito, vírgula, ou o Espírito com E minúsculo, uma parte desses seres angelicais é espíritos, os quais se moveram de Deus, os quais se afastaram de Deus. Então, peraí. Então, tem espíritos que se moveram de Deus, se afastaram de Deus. São espíritos, os quais se moveram de Deus, que nunca caíram no princípio e resistiram à mentira do diabo no céu. E 2/3 da terra está no pecado. E mais que isso, que 2/3 dos anjos foram expulsos, e aqueles espíritos de demônio entram nas pessoas e habitam em seus corpos, e as levam a estado de embriaguez. Aqueles espíritos que o diabo os embriagou lá no céu. Aqueles anjos, aqueles espíritos, foram todos embriagados pela doutrina do diabo. E usando a palavra. Não pense que o diabo não usava a palavra, não. O diabo usava a palavra para embriagar aqueles anjos. Entendeu? E muita gente hoje se embriaga usando a mensagem. Entendeu? E acha que, não, esse parágrafo aqui, eu vou postar ele, que é para dar uma chicotada no irmão fulano de tal. Você acha que isso é o Espírito de Deus? Está parecendo mais um outro espírito, né? E aqueles espíritos de demônio entram nas pessoas e habitam em seus corpos. Veem o que eu quero dizer? Eles eram demônios que uma vez existiram e entraram nas pessoas e deram a elas uma natureza de embriaguez. Jesus expulsou 7 deles de Maria Madalena, que era orgulho, jactância, é outro tipo de embriaguez, entendeu? Orgulho, jactância, o homem se jactancia, porque eu tenho um dom de pregador. Eu sou o bom. Eu é quem devia ser o pastor. Mas por que você não é? É livre. Então aí vem espírito de orgulho, jactância, sujeira, imundície, vulgaridade, competições, contenda, todas estas coisas. Porque não tem o Espírito de Deus. Por isso Paulo disse, não vos embriagueis, porque só vai dar contenda, mas enchei-vos do Espírito. Ei, como é bom você ouvir a irmã Aurinda, cheia do Espírito, regozijo, se alegra, como é bom estar ao lado de um irmão, que muitas vezes está distante de você milhares de quilômetros, mas quando você encontra, ele está no mesmo Espírito. Hein? E às vezes um que mora do lado da sua casa não está no mesmo espírito. Você entendeu? Embriaguez e contenda. Embriaguez gera contenda. Então, se você está contendendo com algum irmão,
está tentando destruir algum irmão, pode saber, o Espírito de Deus não está em você. Você está com um espírito de embriaguez, por isso você está contendendo. Deus não é contencioso, nem tampouco seus filhos. Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus te dê vitória, meu irmão. Saiba de uma coisa, eu estou falando aqui, mas eu desejo é que cada um de nós, cada um de vós, vença a si mesmo. Vença a embriaguez, vença o orgulho, a arrogância, a jactância. Vença tudo isso. E enchei-vos do Espírito de Deus. Deus abençoe. Habitando